Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje o tema vai ser como vencer o mal e fazer o bem. Um dos maiores questionamentos que existem na vida de uma pessoa, seja cristão ou seja alguém que não professa a fé em Cristo, seja como fazer o bem. Porque, por natureza, por essência, você já é destinado a fazer o mal. Por mais que você seja uma pessoa bem intencionada. Às vezes, quem sabe você teve traumas na sua infância, por exemplo, a sua casa foi um inferno. O casamento dos seus pais terrível, você criado num lar terrível, e aí você pensa, não, na minha casa vai ser diferente, no meu casamento vai ser diferente. Mas você cresce com aqueles traumas dentro de você, e quando você menos espera, você está repetindo os mesmos padrões dos seus pais. Justamente por causa daquele trauma de que, digamos assim, te moldou. E você, muitas vezes, sem perceber, você está repetindo esses mesmos padrões. Mas, no teu coração, o teu desejo é, eu quero fazer diferente. Eu não quero repetir aquele mesmo padrão dos meus pais, aquela mesma a vida financeira de escassez, sabe, o casamento terrível, a vida espiritual ruim, sabe, o ministério que não se desenvolve. Eu não quero seguir aquele mesmo padrão. Mas às vezes você olha para a sua vida e você vê que por causa desse, digamos assim, esse trauma que você desenvolveu, muitas vezes você está seguindo o mesmo caminho. E aí fica aquela pergunta, poxa, o meu desejo é que seja totalmente diferente. O meu desejo é de seguir por outro caminho. Mas parece que o meu corpo me obriga a seguir pelo mesmo padrão, por mais que a minha consciência, o meu eu interior, queira fazer o bem. E aí você percebe, lendo as Escrituras, eu quero trazer aqui uma passagem que está em Romanos capítulo 8, você lendo as Escrituras você percebe que pela tua força de vontade você jamais vai conseguir vencer. Você não vai conseguir vencer os seus traumas do passado, você não vai. E se você tentar pelas suas forças, quem sabe você vai repetir os mesmos padrões que seus pais repetiram. E você ainda vai dar continuidade naquela história ruim que foi, que de repente está vindo de gerações e gerações, desde os seus avós, passando pelos seus pais e agora por você. Mas a Bíblia nos conta uma forma de você quebrar esses ciclos e de você vencer o mal e fazer o bem. De você conseguir não somente ter o desejo de não, eu quero que seja diferente na minha vida, mas você realmente conseguir executar isso. E eu quero ler Romanos capítulo 8, no versículo 15, que diz da seguinte forma: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que esse versículo aqui basicamente está dizendo? Qual é o contexto aqui de Romanos 8? Basicamente, eu quero explicar da forma mais simples possível. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o principal efeito que Jesus Cristo teve na nossa vida foi de nos livrar das garras do inimigo, das garras do mal. Então, no versículo 2 desse capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, todos nós, por essência, desde o nosso nascimento, nós já estamos condenados a uma lei. Que lei é essa? É a lei do pecado e a lei da morte. Ou seja, nós já somos tendenciosos a fazer o mal. De que forma é que nós vencemos esse mal? E qual foi o que Jesus Cristo fez por nós? Ele nos deu uma lei do Espírito de vida. Ou seja, nós recebemos um Espírito de vida. E qual que era a questão aqui? O nosso corpo, por tendência, é impossível você fazer o bem. É impossível você seguir a lei de Deus, a justiça de Deus. Então, para resolver essa questão, o que Jesus Cristo fez? Enviou o seu próprio Filho, em semelhança da nossa carne, desse corpo aqui. Ele enviou o seu próprio Filho em semelhança dessa carne, e através do pecado dessa carne, ele condenou o pecado na carne. E isso está escrito aqui no versículo 3, né? Pelo pecado, condenou o pecado da carne, através do seu Filho, Jesus Cristo. E dessa forma, quando ele condenou o pecado na carne, ou seja, ele condenou
essas ações ruins que por essência, por natureza já estão dentro de nós, o que aconteceu? A justiça da lei de Deus se cumpriu em nós. Ou seja, nós tivemos a capacidade de fazer coisas boas. Então qual era a situação? Nós não conseguimos fazer, nós por tendência, por natureza, somos levados a fazer todo tipo de coisa ruim, ou seja, a seguir os mesmos traumas, por conta dos traumas que tivemos na nossa infância, seguir os mesmos padrões dos nossos pais, tanto no casamento, quanto na vida financeira, quanto na vida espiritual. Nós já estamos tendenciosos e por natureza já somos levados a seguir exatamente esse mesmo padrão. E por mais que a gente queira fazer o contrário, não há possibilidade de fazer o contrário sem a ajuda de Jesus Cristo. Aí o que Deus fez para resolver essa situação? Enviou seu único filho, que através, em semelhança desse corpo, e nos salvou, nos tirou, condenou o pecado na carne. E dessa forma agora a gente consegue fazer a justiça de Deus. A gente tem a justiça da lei cumprida em nós, ou seja, agora nós conseguimos fazer coisas boas. Nós conseguimos quebrar esses ciclos malditos de geração em geração que tem sido herdado. Agora nós conseguimos fazer coisas boas. E por que nós conseguimos? Porque Deus enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Jesus Cristo. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi possibilitado a nós que nós fôssemos libertos dessa lei que já estava instaurada na nossa vida desde quando nós nascemos, que é a lei do pecado e a lei da morte. E aí o apóstolo Paulo vai dizer mais, que agora nós não estamos mais condenados, nós não temos mais condenação, porque nós vivemos em Cristo Jesus. Ou seja, ele fala, não há condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, agora nós não andamos mais segundo a carne, nós não andamos mais segundo o ódio, a raiva, a falta de perdão, o rancor, os traumas do passado, os padrões herdados, nós não andamos mais segundo isso. Mas agora nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus. E andar segundo o Espírito Santo de Deus é vida, é paz, O apóstolo Paulo ele vai explicar que a inclinação da carne é a morte, ou seja, é tudo aquilo de ruim. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E ele vai dizer que o Espírito que nós recebemos de Deus já não é um espírito de escravidão, não é um espírito de temor, mas um espírito de adoção de filhos, Então agora, nós vivemos uma vida onde nós não estamos mais escravos do mal, das coisas ruins, das atitudes ruins, dos padrões antigos, das maldições hereditárias, dos ciclos hereditários. Mas agora nós vivemos segundo o Espírito Santo de Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos libertos dessa natureza maldita que é o nosso corpo. E agora nós vivemos segundo o Espírito. E o apóstolo Paulo ele vai escrever que nós que não estamos na carne, mas no Espírito, ele vai nos explicar que se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então agora nós conseguimos fazer coisas boas. E nós vivemos agora segundo o Espírito, e não mais segundo a carne. Ou seja, como que nós conseguimos vencer o mal, E esse é o título do vídeo. Como que a gente consegue vencer o mal e fazer o bem? É através do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele carregou consigo todos os nossos pecados. E uma vez que ele foi crucificado, também crucificado com ele foi essa capacidade do pecado de nos acorrentar. E uma vez que ele foi ressuscitado, agora, em novidade de vida, nós também, quando aceitamos a Jesus Cristo, ressuscitamos com ele. E agora nós conseguimos viver segundo o Espírito Santo de Deus e não mais agora segundo a escravidão do pecado. Ou seja, sujeitos à morte, e ao pecado. Então a gente vence o mal, a gente vence o mal e a gente faz o bem vivendo segundo o Espírito Santo de Deus que nós recebemos de Jesus Cristo. Ou seja, uma vida de leitura bíblica, de oração, de jejum, de busca por Deus. Dessa forma a gente vive pelo Espírito e a gente consegue vencer o mal e a tendência ruim da carne. Fico com essa palavra. Que Deus te abençoe.